Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. E agora temos um novo canal. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para acessar o canal Café com Ações. De terça a sexta temos informações sobre economia e bolsa de valores. Nos acompanhe também no outro canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, para quem não me conhece ainda, sou consultor de empresas formado em administração. A minha experiência profissional acabou me ajudando muito na parte de investimentos. Eu invisto na Bolsa de Valores desde 2006. Estou completando esse ano 15 anos. E essa experiência dentro da área empresarial, eu convivi com grandes empresas do Brasil, do exterior, sempre trabalhando nas áreas de planejamento estratégico, estudos de viabilidade de negócios, implantação de projetos, análise de mercado, construção de parcerias, projetos de sustentabilidade, tudo isso acaba me ajudando muito hoje a entender esse universo corporativo e a construir as minhas estratégias. O canal Viver de Renda não é para te dar recomendações, não é para fazer análises, mas é para compartilhar com vocês as minhas experiências enquanto investidor, as minhas experiências profissionais, as coisas que eu aprendi, as coisas que deram certo, que deram errado, e dessa forma espero que isso possa ser útil para você, que isso ajude vocês a montarem as suas estratégias e assim performar melhor os seus investimentos. Bom, no dia de hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas vamos começar falando sobre Tesla. A Tesla eu falei essa semana no Café com Ações, tem um vídeo lá falando sobre a Tesla. Ela valorizou o ano passado 700% na Bolsa Americana. 700% de valorização, olha que coisa maravilhosa, né? E para quem comprou os BDRs aqui no Brasil, que é como se fosse um espelho da ação americana, chegou a valorizar 900% por conta da variação cambial. Muito bem, o dono da Tesla, né, o grande executivo da Tesla é o Elon Musk. E eu fiz um post no Instagram essa semana com uma frase dele. Ele disse o seguinte: eu recebi pela venda do PayPal, que é um aplicativo que ele vendeu, 180 milhões de dólares. 180 milhões de dólares. Eu investi 100 milhões de dólares na SpaceX. 70 milhões de dólares eu investi na Tesla e 10 milhões na Solar City. Então aí fechou os 180 milhões que ele recebeu pela venda da PayPal. Aí eu tive que pegar dinheiro emprestado para pagar o aluguel de onde eu morava. Então veja a cabeça dele, e o que é que eu quis abrir logo a nossa conversa com isso. Porque a pessoa, o rico, ele tem uma mentalidade diferente. Isso eu já aprendi, porque eu convivi com alguns bilionários e tive essa oportunidade de perceber. O rico, ele pensa de uma forma diferente. Existe uma mentalidade rica. Acredite nisso, existe uma mentalidade rica. Ele pensa de forma diferente e ele age de forma diferente. A grande maioria das pessoas não pensam dessa forma do Elon Musk. Então ele pegou 180 milhões e aplicou em empreendimentos. Empreendimentos que ele não tinha nenhuma garantia que daria certo. Ou seja, se desse tudo errado, ele teria perdido todos os 180 milhões de dólares dele. Certo? O que é que a maioria das pessoas fariam? Comprariam casas, comprariam apartamentos, comprariam carros, lanchas e alguma parte tentariam investir. Veja que ele fez totalmente diferente disso, da grande maioria. Existe uma frase de um escritor britânico que eu gosto muito, o Robert Frost. Havia na estrada, na floresta, duas estradas, dois caminhos. Escolhi o menos percorrido, isso fez toda a diferença. Então veja que escolher a estrada menos percorrida faz toda a diferença. Então eu trouxe logo esse pensamento do Elon Musk para a gente falar um pouco de Tesla e mostrar que existe uma mentalidade rica e a gente precisa reprogramar o nosso cérebro para pensar como os ricos. Claro, se a gente quer ganhar dinheiro, a gente tem que pensar como os ricos e não como os pobres ou como a grande maioria das pessoas, classe média, né? E aí eu trouxe uma outra informação para compartilhar com vocês sobre a Tesla. Imagine que você, em 2012, tivesse 77 mil dólares em 2012. Daria para comprar um carro da Tesla com esses 77 mil dólares. Você também poderia comprar 11.390 ações da Tesla naquela época,
em 22 de junho de 2012. Poderia comprar 11.390 ações da Tesla ou comprar um carro da Tesla. A grande maioria das pessoas, se tivesse essa disponibilidade de capital e pudesse fazer isso, compraria o carro da Tesla. As pessoas de mentalidade rica talvez continuassem andando de metrô ou de bicicleta ou de aplicativo, de carro por aplicativo, né? E pegaria e compraria as 11.390 ações da Tesla. Muito bem, isso estou falando de 22 de junho de 2012. Em 1º de dezembro de 2020, quanto valeria o carro da Tesla de 77 mil dólares? Ele teria depreciado pelo passar dos anos e valeria 31.300 dólares no mercado americano. 31.300 dólares. E quanto estaria valendo as 11.390 ações da Tesla? Simples, elas estariam valendo 6.660.416 dólares. Vou repetir, 6.660.416 dólares. Percebeu a diferença? 6 milhões de dólares versus 31 mil dólares, se você tivesse o carro. Essa é a grande diferença das pessoas que têm mentalidade rica e da grande maioria das pessoas que têm mentalidade pobre, que têm mentalidade de classe média. Por isso, são poucas as pessoas que conseguem produzir riqueza, gerar riqueza e ficar milionários. Se você pegar as estatísticas mundiais, são menos de 5% as pessoas que conseguem entrar na categoria dos milionários. São menos de 5% no mundo inteiro. Porque esse fenômeno acontece em todo mundo, entendeu? Mas veja, de novo, é a mentalidade. É a mentalidade que faz a diferença. Muitos poderiam dizer, mas não tinha certezas nenhuma com relação a comprar as ações da Tesla. Sim, e qual o problema? Não é melhor investir do que comprar um custo? Porque o carro vai virar um centro de custos para você, né? Então reflitam sobre isso. Essa é a chamada inicial que eu queria compartilhar com vocês. Ontem eu fiz um vídeo que eu falei sobre estatais, está no Café com Ações de ontem à noite, né? Então eu falei sobre as estatais e que eu não invisto em Petrobras, CEMIG, Sanepar, Eletrobras, Banco do Brasil. E por que eu disse isso, né? Salvo em ocasiões especiais que eu consiga montar uma estratégia de curto prazo. Aí eu já fiz isso e ganhei dinheiro com Petrobras, por exemplo, com Eletrobras, com o Banco do Brasil. Operações curtas, de um ano. Curtas para mim é isso, viu? Que eu não faço day trade. Então curtas para mim são operações de 12 meses, 16 meses. Isso é operação curta para mim. Então, operações curtas eu ganhei dinheiro com essas ações das estatais. Mas fora isso, eu não recomendo que ninguém invista em estatal. Ora, mas por que as estatais não são grandes empresas? Sim, mas qual é o grande problema delas? É que elas são dominadas pela política. Elas não têm total autonomia, elas não têm total independência. E, consequentemente, muitas vezes, a depender de quem seja o governante, seja ele no Estado ou na União, ele pode tomar decisões totalmente contrárias à lógica das empresas, que deveria ser o quê? Perseguir o lucro, gerar retorno para os seus acionistas. Essa é a razão de existir de qualquer empresa. Pois bem, se isso pode ser comprometido, porque outras motivações podem cercear a lógica empresarial nas estatais, por que eu vou botar meu dinheiro nela? Eu vou procurar uma empresa privada para investir. Então eu penso dessa forma. E aí foi curioso, porque eu fiz o vídeo ontem, de ontem para cá, né? De ontem para cá, surgiu exatamente esse burburinho na mídia em função de uma estatal específica, né? E aí eu trago ela, porque eu acho que é um exemplo didático, né? O Banco do Brasil. Aí saiu a matéria ontem à noite sobre isso, né? Depois que eu já tinha feito o vídeo do Café com Ações. Bolsonaro se irrita com plano de enxugamento e ameaça demitir o presidente do Banco do Brasil. Como assim? Vamos ler a matéria. Segundo auxiliares, o presidente considerou o anúncio um erro político.
Estamos falando de uma empresa. Hã? Não deveria ser natural fazer demissão? Não deveria ser natural enxugar a empresa? Reduzir suas agências, caso julgue-se necessário? É assim que as empresas fazem. Ah, mas a estatal é diferente. Bom, então não vou botar meu dinheiro nela, porque eu não quero isso para mim. Entendeu? Por isso que eu bato o pé firme que eu não vou investir em estatal. Porque se existe essa diferença, por que eu vou botar meu dinheiro nela? Reflitam sobre isso. Então, aí vamos lá. O presidente do Banco do Brasil havia anunciado um plano de demissão voluntária, assim como a Oi está fazendo. Lembra que a Oi está fazendo um plano de demissão voluntária? Normal, quer enxugar a empresa, que está reduzindo a sua estrutura. Desencadeou um processo de fritura do presidente André Brandão. Auxiliares no Palácio do Planalto afirmam que o executivo pode ser demitido por decisão do presidente, Jair Bolsonaro. Caso a demissão seja confirmada, Brandão sairá do comando após menos de 4 meses da sua posse. O ministro Paulo Guedes, da Economia, considera o executivo uma pessoa altamente preparada para ocupar o cargo e tentou na quarta-feira acalmar o presidente e evitar a demissão. Segundo um auxiliar, Guedes concorda com a essência do plano de ajuste apresentado pelo Banco do Brasil. Membros da equipe econômica relataram que o anúncio de reestruturação do banco inclui demissão de funcionários e fechamento de agências, e que isso causou extrema repercussão negativa no Palácio do Planalto. Entendeu? A estatal quer fazer, a empresa quer tomar decisões. A política não quer que você tome essas decisões. Então, por que é que eu vou investir em estatal, gente? Não faz sentido. Não faz sentido investir em estatal. Perceberam? É por isso que eu digo que eu não invisto. Porque o presidente ele tem o direito dele de não gostar. Ele tem o direito dele, se quiser, de intervir se a empresa não tivesse participação acionária no mercado de ações. Aí ele faz o que quer. Agora, se a empresa negocia ações na bolsa, aí ele deve obedecer às regras do mercado. Ele não pode prejudicar os acionistas que estão acreditando no Banco do Brasil, entendeu? Que estão querendo maximizar seus lucros. Isso vale para a Petrobras, isso vale para a Eletrobras, para a CEMIG, para a Sanepar, para qualquer empresa, para a Sabesp, para qualquer empresa. Só que os governadores, os presidentes, eles não se controlam, eles querem meter o dedo. Isso é normal. Eu acompanho isso. Sai governo, entra governo, é a mesma coisa. É uma coisa. Em algum momento ele fica querendo se meter, se é governador ou se seja o presidente. Eu já vi esse filme sucessivas vezes. Não é o Bolsonaro o único que está fazendo isso. A gente já viu esse filme se repetir nos estados, em outros governos federais, isso já aconteceu, entendeu? E faz o quê? Eu não invisto em estatal por isso. Então, essa foi a notícia de ontem, de quarta-feira à noite. Aí, na quinta-feira, tivemos ampla repercussão. Já na quarta, por conta de rumores, já tinha tido queda das ações do Banco do Brasil. Na quinta começou em baixa e depois deu uma recuperada. E aí o que ficou claro foi que até o presidente do Banco Central, o Campos Neto, teve que ir procurar o presidente da República para conversar e pedir para que não houvesse a ingerência no Banco do Brasil. Entendeu? Repercutiu mal junto ao mercado financeiro, repercutiu mal perante aos economistas em geral e repercute junto aos investidores estrangeiros. Entendeu? É uma repercussão negativa atrás da outra. Diante disso tudo, a última informação que se teve é que o presidente havia desistido de demitir o André Brandão. É a última notícia, né? E ele vai continuar com a autonomia dele. Ele pretende fazer um programa de demissão voluntária e pretende fechar 112 agências
e desligar 5.000 funcionários. É a meta do programa de demissão voluntária. Fechar 112 agências e demitir 5.000 funcionários. Nada de extraordinário para uma empresa que está preocupada em cortar custos e que não enxergou maneiras de melhorar a sua rentabilidade. Isso faz parte do mundo empresarial. Eu, como consultor que convivi dentro de empresas, sei que às vezes é necessário fazer esses ajustes. Ainda mais vindo de um período de pandemia e que gerou redução de lucratividade para as empresas. Portanto, esse exemplo eu estou trazendo ele não como crítica, entendeu? Eu estou trazendo ele para constatar uma realidade. Porque eu disse isso ontem, disse isso na disse isso no Café com Ações de quinta-feira, né? De que não é interessante investir em estatais. E muitas vezes as pessoas ainda ficam me questionando, poxa, mas Petrobras é uma empresa tão fantástica, uma empresa tão grande, quase quebrou, o PT quase destruiu a Petrobras. Ou não? Está aí a Lava Jato, está aí os bilhões que já foram recuperados, né, da Petrobras. Se o governo tivesse continuado, a sangria teria continuado, entendeu? E por aí vai, por aí vai. Então, o fundamental nessa história é que nós não temos a tranquilidade para fazer investimentos em estatais, porque nós podemos tomar sustos e ter essas questões envolvidas, entendeu? Por isso que eu digo e reafirmo que eu não gosto de investir em estatais, eu não recomendo investir em estatais e as pessoas deveriam sempre procurar. Se quer investir no setor de petróleo, faz como eu, estou investindo na PetroRio, a empresa privada, invisto na PetroRio. Se eu vou investir na área de bancos, por que eu vou investir no Banco do Brasil? Se eu tenho o Bradesco, se eu tenho o Itaú, se eu tenho o BTG Pactual, ora essa. Vou investir num banco privado? Por que no público? A mesma coisa na energia elétrica. Por que investir na Eletrobras? Se tem empresas de energia elétrica no setor privado. Então, sempre que você quiser investir em algum segmento, tem uma estatal grande, procura no privado, no setor privado, uma equivalente que tenha a possibilidade de performar suas ações, que é o seu investimento, e valorizar muito mais. Porque numa hora dessa em que há uma ingerência política dentro da estatal, a ação que você comprou vai depreciar e você vai deixar de ganhar dinheiro. Veja que a Petrobras, naquela época do leilão do pré-sal, a ação foi para 40 e tantos reais. E agora? Quanto está valendo? Está recuperando, mas você lembra que ela chegou a quase 4,40, 4,50? Bacia das almas. Quem comprou lá em cima não recuperou até hoje o prejuízo. Olha quanto tempo. 12 anos, 13 anos de prejuízo. O que é que você acha? Então, por isso reflita. Estatais, eu tô fora. Esse era o vídeo de hoje do nosso canal Viver de Renda. Era falar sobre Tesla, né? Falar sobre mentalidade de geração de riqueza, de construção de riqueza. Temos que mudar o jeito de pensar e de agir e reforçar, a partir desse exemplo tão recente, desses últimos 2 dias, reforçar a minha recomendação nesse sentido de não investir em estatais, procurar sempre investir em empresas na área privada, entendeu? E não em estatais, porque eu não acredito que vale a pena você correr o risco, certo? Um excelente dia para vocês e até a próxima. Tchau!